E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Uma leitura bem para a gente pensar. E a gente começa a pensar que aqui no capítulo 15, já no versículo 12, o que foi que Saul já estava fazendo? Ele começou a erguer, ele ergueu um monumento para ele. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós começamos a nos achar autossuficientes. Foi isso que Saul começou a sentir. E trazendo para nós, irmãos, o Senhor que nos escolheu, a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. E às vezes nós nos esquecemos disso. E começamos a nos colocar em alto preço, em alto patamar. Nós sabemos, nós podemos, nós conseguimos. E o Senhor fica onde nisso? E foi isso que Saul fez. Saul, lá no versículo 12, ele ergueu um monumento para si como um troféu. Quando a gente ergue um troféu para nós, a gente está dizendo que fomos nós que ganhamos. Nós é que vencemos, nós é que conseguimos. Mas o Senhor é que estava à frente de tudo. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. A gente pensa que só aconteceu com Saul. Mas nós muitas das vezes a gente esquece que o Senhor é que peleja por nós. É o Senhor que ganha as nossas guerras. É o Senhor que é o provedor na nossa vida. É o Senhor que é o Deus que cura. É Ele e não nós. Mas Saul já estava achando o quê? Que ele era o cara. Ele era o rei. E já sobe, né? Não tem acontecido isso ultimamente? Eu sou, eu sei, eu consigo, eu conheço, eu. E tem um termo, eu estava pensando assim, conforme eu estava lendo essa passagem, hoje em dia está se ouvindo muito nas redes sociais, na televisão, acho que em novela, não sei, mas tem se visto muito em rede social falando sobre narcisismo, não é isso? Tem ouvido isso, irmãos? Ah, porque fulano é narcisista, é não sei o quê. E esse termo, narciso, é um mito grego. E esse Narciso, o que aconteceu? Quando ele se olhou no espelho, ele ficou tão apaixonado pela beleza, pela beleza que ele tinha, que ele se jogou na água e morreu afogado. E sabe o que a gente aprende aqui com Saul? Ele ficou, vou usar esse termo, tão narcisista, tão poderoso. Quando nós paramos de olhar para o Senhor e olhamos para nós morremos. Nós morremos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o
caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele. Quando nós começamos a olhar para nós, a tendência é a gente não ver o que está ao redor. Nós só pensamos nos nossos problemas, nós só pensamos na nossa situação, nós só pensamos nos nossos sonhos, tudo nosso. E aí a gente não percebe que vai definhando, vai morrendo na presença do Senhor, porque tudo nós podemos fazer no nosso próprio tempo, do nosso jeito, da nossa vontade, do nosso dia, e aí aniquilamos o poder de Deus na vida da gente. Era isso que estava acontecendo com Saul, mas não é diferente nos dias de hoje, não é, irmãos. Eu sempre penso assim, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu não fico pensando que Pedro negou Jesus. Eu fico pensando, Senhor, eu não quero te negar. Porque se está escrito lá, irmãos, é para nós ficarmos alertas. Saul olhou para ele, se engrandeceu. E lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, no versículo 13 está escrito assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Irmão, na hora que eu li isso aqui, eu entendi assim. Quando ele viu Samuel, ele falou direto para Samuel assim: olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Mas ele tinha feito? Não. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu estava lendo, que eu fiquei pensando, muitas das vezes, às vezes a gente quer dar jeitinho, a gente quer fazer as coisas para Deus pela metade, aí chega diante de Deus e diz que fez. Só que a palavra do Senhor diz que Ele conhece a intenção do nosso coração. E Deus é tão poderoso, irmãos, que no início desses versículos, o Senhor falou com Samuel antes de Samuel ir lá. E falou que já estava, ele já sabia, Samuel já sabia, e Deus também. Deus tem visto cada passo que damos, irmãos. Irmãos, quando você estiver fazendo algo, não olhe só, olhar para um lado e não ver ninguém, olhar para o outro e não ver ninguém. Lembre-se que o Senhor está te vendo. Lembre-se que o Senhor está te olhando. Na hora que você for pensar e enganar como Saul fez, porque quando Samuel chegou, ele falou o quê? Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu executei, ele falou assim. É diferente de nós, irmãos? Não. Muitas das vezes nós falamos, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós não falamos isso muitas vezes? Eu estou fazendo a minha parte. Eu só consigo ir até... eu só consigo ir até aqui. Quando o Senhor sabe que você pode ir além. E nós às vezes falamos, não, mas eu consegui fazer tudo que Deus mandou. Quando o Senhor viu que você podia fazer mais. Porque Ele viu que você pode fazer mais, que nós podemos fazer mais. E quando Ele falou aqui no versículo 13, Ele começa a se justificar. Por quê? Porque Ele não se sente culpado. Irmãos, a diferença entre arrependimento e culpa é grande. Quem se sente culpado se justifica o tempo inteiro e continua praticando o erro. É quem está se sentindo culpado. Viu aquilo ali, mas vai lá e faz de novo. Mas quem se arrepende não volta a praticar o mesmo erro, irmãos. Quem se arrepende sente dor. Lembra de Davi? A gente só vê uma passagem de Davi chorando e gemendo, porque ele se arrependeu. Quem se arrepende sente uma dor tão grande de ter entristecido ao Senhor, que ele não volta a cair naquele erro. Não volta, irmãos. Agora, quem se sente culpado se justifica.
toda vez que erra, pratica o mesmo erro, justifica. Eu errei, eu traí porque eu não sei o quê. Pede perdão. Não, está com sentimento de culpa. Depois vai e faz de novo. Eu fiz porque isso. E está simples. Isso que Saul começou a fazer aqui. No versículo 13, ele começa a se justificar. E ele diz assim no 13, né? Vou ler novamente aqui o 13. Veio, pois, Samuel a Saul e saiu-lhe. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. E no 14, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? Aí lá no versículo 13, Saul se justifica. No versículo 15, Saul se justifica de novo. Olha a sequência de justificativas que ele começa a dar. Uma sequência. Nós fazemos isso, começamos a justificar, começamos a fazer dos nossos erros os nossos amiguinhos. E era isso que Saul estava fazendo. E no versículo 15 ele diz: e disse Saul de Amaleque. Irmãos, quando a gente começa a errar, o Espírito Santo nos avisa e nos alerta. Irmãos, eu duvido, irmãos, porque a palavra me garante isso. Eu duvido que você tenha uma vida em comunhão com Cristo, em relacionamento com Cristo, se você disser uma palavra errada, inconsequente, o Espírito Santo te chama a atenção. Se você está praticando iniquidade, se você está praticando coisas erradas e você não está sentindo nada, busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele avisa. Mas Saul já estava tão cheio de si que ele não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Ele não estava mais ouvindo, porque ele estava cheio de si. E lá no versículo 15, lá no finalzinho do 15, ele diz assim, das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Olha o que ele fala. Aí eu pergunto aos irmãos, ele não era Deus? Deus não era Deus de Saul, não? Mas ele fala o quê? Eu ofereci isso tudo aqui, separei tudo para oferecer ao teu Deus. E eu comecei a pensar nesses versículos, como o Senhor ainda assim, depois de tudo que Saul fez, e ele começou lá no versículo 16, quando a gente começa a ler, do versículo 16 ao 19, coloca aí por favor, do versículo 16 ao 19, ele diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O mal que ele fez diante dos olhos do Senhor foi desobedecer. O Senhor manda você fazer algo e você não faz. O Espírito te confirma e você não faz. Nós estamos em pecado de desobediência. Eu tenho falado, eu sempre falo na célula, tem coisas, irmãos, que você não precisa orar para saber. Porque a palavra de Deus diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então você não precisa orar para saber se você vai pregar. Porque já há uma ordem na Bíblia.
A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo. Então você não precisa, eu tenho que amar, já está escrito que você tem que amar. Existem coisas, ordenanças que já estão claras. Você não precisa pedir a Deus, Senhor, me orienta, porque já está claro. E aqui o Senhor deixou muito claro que Ele queria que Saul fizesse. E Saul não fez, que era obedecer. E interessante que lá no nesse versículo, do capítulo 15, do versículo 16 ao 19, quando Samuel começa a esclarecer para ele, eu pensei em mim. Sabe o que eu pensei, irmão? Abre lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. Aqui em Samuel, quando Samuel está falando com Saul, ele começa a esclarecer, Deus veio na madrugada para falar comigo. Aí ele começou a explicar tudo para Saul, não foi? Olha o que o Senhor vai explicar para a gente naquele dia. Porque, irmãos, vai acontecer com a gente também. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai se colocar diante da gente e vai falar. Olha, vamos ler. 20, versículo 12 e 13. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Isso me preocupa. Qual tem sido as nossas obras? Está escrito no livro. Está escrito lá. E no versículo 13 ele diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas. O que Saul fez? Não foram obras mais? A obediência não é uma obra má? A desobediência não é uma obra má? E isso vai ser contado, irmão. Quantas vezes temos sido desobedientes ao ir e ao mandar do Senhor? Quantas vezes estamos deixando de amar? Quantas vezes estamos deixando de edificar? Quantas vezes estamos deixando de dar a mão para o irmão, para alguém, para ele poder se levantar? Isso é obra. Mas cada vez que você pega na mão de alguém, de um irmão, de uma irmã, de alguém, e fala, eu estou contigo, vai estar escrito, porque você está fazendo. Mas Saul praticou obras que não eram boas diante de Deus. E lá no Antigo Testamento. E eu fiquei pensando, foi lá no Antigo Testamento que Samuel chegou e começou a falar, você fez isso. Não era um livro? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando. Era um livro. Samuel chegou lá para ele e falou assim, tá tudo anotado aqui, porque Deus falou comigo de noite. Você fez isso. Agora nós vamos para o Apocalipse. Nós vamos chegar diante do Senhor, diante do trono, e Ele vai falar, Suzete, olha aqui, olha o que você fez. Porque Ele é justo, irmãos. Ele é justo. E aí eu achei um outro versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que também fala sobre esse julgar. 5:10. Não estou lendo a primeira, vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou o bem que você fez no corpo, você estava vivo, e o mal também.
Porque Deus é justo. E Ele vai chegar diante de nós. Nós devemos estar preocupados com isso, irmãos. Porque Jesus virá. Devemos estar preocupados com isso, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso deitar, com o nosso... Devemos, o arrebatamento é real e vai acontecer, irmãos. Vai acontecer a qualquer momento. Como nós estamos diante do Senhor, irmãos. E isso é uma coisa que nós devemos pensar. Nós devemos nos preparar para o arrebatamento do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Ou se não acontecer, Ele vir nas nuvens, Ele pode nos chamar, irmãos. Pode chegar essa noite e Ele falar: Suzete, já acabou, vamos embora. Ele já veio para mim. É a qualquer momento, irmão. Como nós estamos nos preparando? Com o que estamos nos preocupando em demasia, para que fiquemos distraídos das coisas do reino de Deus. E aqui, lá no versículo 20 do capítulo 15, ainda de Samuel, ele continua se justificando. E lá no capítulo 15, 22, ele fala sobre obediência. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha só. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Sabe quem nos deu o maior exemplo de obediência? O próprio Jesus. Jesus nos deu o maior exemplo de obediência. Vamos lá ler em João capítulo 6, versículo do 38 ao 40. Olha como é que Jesus fez. Capítulo 6, versículo 38 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Foi a vontade de quem? Por que ele desceu? A vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O Pai falou para Jesus: filho, só tem você. Eu não consigo imaginar o diálogo do Pai com o Filho. Mas ele falou: só tem você. Não tem ninguém justo lá na terra. Eu só tenho você aqui. Então eu vou dar você, para que você morra e ressuscite no terceiro dia. Algumas pessoas falam assim: ah, mas Jesus sabia que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele sabia, irmão, mas ele veio como um homem, ele sofreu a beça. Quem é que poderia estar no lugar dele para levar todas as chicotadas? Todas as decepções, todas as afrontas. Será que eu e você estaríamos prontos? Não. Então ele veio, ele entregou a vida dele. Eu escuto algumas pessoas falar assim: mataram Jesus. Ele deu a vida dele. Ele que deu a vida dele. Ele deu. Para que nós hoje tivéssemos vida nele. Ele deu o maior exemplo de obediência. Então, irmãos, eu quero deixar para nossa reflexão ainda: não olhe para nenhuma aparência das coisas que se apresentam a vocês. Não olhe. Não olhe para a aparência de nenhuma situação ou circunstância. Avalie sempre a proposta daquilo que tem sido colocado diante de você. Algo é colocado diante de você. Você olha e é bom. Isso é bom. Mas avalie a proposta. Vê se vai edificar.
Vê se vai te trazer para junto de Cristo. Vê se vai te fortalecer. Avalie, irmãos. Nós estamos tão apressados que a gente ora no dia seguinte Satanás coloca o prato, a gente vai lá e come. A gente nem avalia. Mas nós devemos não só olhar a aparência, mas nós temos que avaliar as circunstâncias, a proposta. A aparência de tudo que nos vem, ela pode ser até do céu, irmãos. A palavra de Deus diz que o diabo ele pode se transformar em anjo de luz. Não está escrito isso? Então ele vai ter uma aparência do céu. Mas a essência do inferno. Uma aparência do céu e essência do inferno. Então que nós possamos, amados irmãos, que nós possamos avaliar mesmo. Não o que nós vemos, não o que nós sabemos, não o que nós conhecemos. Vamos avaliar as propostas daquilo que tem chegado até nós, para ver se verdadeiramente não estamos nos afastando do caminho que o Senhor propôs. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Saul estava indo, e daqui a pouco ele achou que ele era o cara. Ele achou que podia, ele achou que vencia. Somos assim também. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, através dessa palavra, meditem lá. Começa a pensar nesse cenário aqui de Saul, do capítulo 15. Começa a pensar nesse cenário. Começa a ver esse cenário. Começa a imaginar Saul ali desobedecendo e Deus vendo. Começa a imaginar Saul chegando no dia seguinte falando assim: eu fiz tudo, eu executei tudo. Começa a imaginar. Imagina a cena de Samuel chegando: você fez tudo? Fiz tudo. Mas eu vi umas coisas boas lá e eu vim oferecer ao teu Deus. Dali ele mesmo deu o checkmate. Que nós possamos, irmão, em nome de Jesus, avaliar, analisar o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, para que possamos ser bem-sucedidos no Senhor, porque Ele virá e não tardará. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.